Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de mim nem de você, mas do grande amor com o qual amou o nosso Pai em Cristo Jesus. Parte dele, nós observamos em toda a Bíblia esse conceito de eleição, esse conceito de vocação, esse conceito de chamado, de um Deus que desde o primeiro momento, irmãos, desde o Éden, desde o primeiro momento que o homem peca, existia uma primeira situação, que era o homem vivendo com Deus, em Deus, cercado, totalmente cercado pelos benefícios da presença de Deus, e o homem vivia em completa e total harmonia. Mas a partir do momento em que o homem peca, ecoa uma voz no universo, uma grande questão, uma grande pergunta, uma voz amorosa, que vem ao encontro do homem que se esconde. Ele pergunta: Adão, cadê você, Adão? Onde você está? Onde você está? Você se ausentou de mim. Cadê você? E desde lá, irmãos, nós temos percebido que essa voz, esse chamado, vem ecoando. E Romanos capítulo 1 é claro em dizer, é taxativo, que todos os homens e todas as mulheres, têm a obrigação de ouvir essa voz. Não é uma voz dirigida a alguns, é uma voz dirigida à raça, é uma voz dirigida a todas as criaturas. Cadê você? Cadê você? Eu sou o teu Criador. Cadê você? Volta, volta, volta. E aí ele tem chamado. E ele tem chamado. Aí a gente viu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, cada vez mais clara essa ideia dessa convocação e desse chamado. O que a gente conhece como o chamado do Evangelho. É o chamado da Boa Nova. O chamado dirigido a todos aqueles que têm ouvido para ouvir. É o chamado dirigido a todos aqueles que têm olhos para ver. É o chamado dirigido ao coração daqueles que estão fora, estão destituídos da presença de Deus e dos benefícios da presença de Deus, e que sofrem as consequências de não mais viver sob as asas do Pai, do Abba, Pai, do Pai Todo-Poderoso, que como uma galinha protege e guarda e cuida e nutre e alimenta e sustenta. Essa voz, esse chamado, esse convite, tem vindo na direção dos nossos ouvidos, irmãos. Quem tem ouvidos para ouvir? Jesus dizia para os judeus: quem tem ouvidos para ouvir? Essa convocação, quem tem? Porque quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Escute. E para a gente seguir hoje, eu separei aqui um texto, né? Eu creio que o Espírito Santo está nos conduzindo nessa direção. Pedi para você abrir lá em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. A gente já sabe que Jesus, assim como nós, ele gostava de usar imagens, né? Pontos de referência onde a gente pudesse fazer comparações, porque a gente não entende das coisas de Deus. Segundo o apóstolo Paulo, né, Romanos lá, de 9 até 11, afinal ele vai dizer que os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são muito elevados, a gente não alcança, eles são inalcançáveis. A gente não consegue chegar neles. Aí Jesus, então, para comunicar esses caminhos, essa verdade,
eterna, ele usou de imagens e símbolos. E essa parábola que nós vamos ler aqui hoje, trata-se disso, né? E tem a ver com a resposta a essa questão que a gente tem que responder hoje aí. Então vamos lá, Mateus 22, de 1 até o 14. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos ficaram abatidos e tudo está preparado, então venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os seus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, os meus convidados, desculpa, irmãos, vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má. E a sala de banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E ele lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa é a palavra do Senhor. Jesus queria ensinar sobre salvação. Engraçado que ele queria ensinar sobre salvação para um povo e para um público que pensava que sabia tudo acerca da salvação. Ele quer ensinar sobre salvação para um povo que já se via totalmente, plenamente salvo. Para eles eram muito salvos, eles eram muito religiosos. E Jesus então passa a ensinar a verdade acerca da salvação. E para isso ele vai usar essa imagem, irmãos. Essa imagem desse grande banquete. Vocês pensaram nessa imagem? Já imaginaram? Então, isso que aconteceu. Um grande rei, né? Diz Jesus. Então, olha, pensa assim, um grande rei, ele queria celebrar e comemorar uma grande ocasião, as bodas do seu filho, as bodas, depois a gente vai ver em Apocalipse, as bodas do Cordeiro. Então, ele sabe, é uma grande ocasião. E o que ele faz, irmãos? Ele dispara muitos convites. Muitos convites. Ele sai convidando. Qual o objetivo? Oi? Sim, o grande objetivo, e é legal que a Ivani, ela tocou na questão da salvação, porque a gente tem refletido sobre isso, né? Às vezes a gente pensa que ser salvo é algo que acontece aqui, né, na nossa mente. A gente alcança uma condição aqui de intelecto, a gente confessa a fé verdadeira, as palavras certas e pronto. Aí eu fico me autoafirmando como salvo, eu estou salvo porque eu falei que eu estou salvo, e se eu falei que eu estou salvo, então eu estou salvo, e eu estou salvo, e eu estou salvo. Mas nós vimos na semana passada que salvação não é você acreditar num conjunto de crenças, né? Você professar um conjunto de crenças. Salvação, assim como os apóstolos Paulo e Silas, né, dizem para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa.
é crer na pessoa, é crer, é uma fé que nos leva para perto, é uma fé que nos leva para comunhão, é uma fé que nos leva para intimidade com Deus. O convite é para intimidade, irmãos, é partilhar a mesa. Aí o grande rei estende o convite e fala: venham todos, o meu filho se casou, ele está se casando, venham todos para as bodas para as bodas do meu filho, né? E a gente sabe que essas bodas, e a própria palavra lá do grego, e que antes vinha lá do aramaico, existia um conceito muito ligado. Essa palavra que foi traduzida para bodas, para casamento e para coroação, para estabelecimento da autoridade do reinado. Então, é uma grande celebração, é um grande acontecimento, e ele manda chamar a todos para participar disso. Ele estende a mesa, ele fala: já cuidei de tudo, está tudo aqui à mesa, a comida farta. Venham, venham, venham para a minha intimidade, venham para dentro da minha casa, do meu grande salão de festas. A mesa foi estendida, vem participar, vem participar. Irmão, salvação é estar com Deus, salvação é estar na presença de Deus, é estarmos à mesa de Deus, participarmos da mesa de Deus. Isso é salvação. Salvação jamais pode ser alívio de consciência religiosa. Salvação é estar com Deus. Jesus então mostra: o reino dos céus é assim. A salvação promovida por Deus é assim. O Pai mandou convidar, o Rei mandou convidar para um grande banquete. Venham celebrar, porque o meu filho está se casando. Venham, que o meu filho está sendo coroado. Venham celebrar comigo. O que aconteceu, irmãos? Até aqui a gente viu que parte do Senhor e do Deus e do dono da casa, o convite. Ele fez o convite, ele fez a convocação, ele estendeu a convocação, as pessoas receberam a convocação. Venham, seu nome está aqui, participe. Versículo 5 diz que eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Sente o drama, irmãos? Você faz uma festa e você prepara tudo e você convida os amigos e ninguém vem. Já passou por isso? Já? Pois é. Poxa, mas não vieram por quê? Não tem que pagar. É fome zero, cadê o gordo? Gordo. É fome zero, né, gordo? Não paga nada. Por que não vieram? Aí ele fala: bom, eles não deram atenção porque um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios. Eles não deram atenção ao convite, irmãos. Eles não quiseram ouvir. Eles foram tão insensíveis. Eles não perceberam a grandeza do acontecimento. Eles não entenderam a grandiosidade da festa e da ocasião. Não entenderam. E eles ficaram, cada um fazendo as suas próprias coisas, insensíveis, e não atenderam ao convite. É justamente esse o ponto, irmãos. Eu acho que é esse o ponto que a gente começa a pensar e refletir acerca do papel humano na salvação.
Porque se somos salvos pela graça, por meio da fé, então não é um ato humano, né? Não é uma obra humana que vai nos salvar. A gente é salvo porque Deus nos ama e porque Ele nos convida. Mas a Bíblia também é tão clara em dizer que o homem é responsável por aquilo que faz. E ele vai ser responsabilizado, segundo Jesus, até pelas palavras que saem da sua boca. Seremos cobrados por tudo. A Bíblia diz que o homem é responsável. E a gente sabe que tem uma questão aí milenar, né? Arminianismo de um lado, calvinismo do outro. É Deus que salva e pronto, acabou. Não, é o homem que precisa buscar a salvação por si só, outro extremo. Mas a gente sabe que a gente precisa buscar uma posição equilibrada dentro disso tudo. Porque a Bíblia, ela tem essa visão complementar, ela fala que Deus é soberano, mas ela também afirma que você, meu irmão, que eu, meu irmão, sou responsável por aquilo que eu faço. Deus não vai me obrigar. Ele me convida, Ele me conclama, Ele me chama, Ele me convoca para essa festa. Ele me convoca para fazer parte do time, né? A minha única parte, não é por méritos meus, não é porque Ele me achou mais bonito, ou nem mais bonzinho. Ele simplesmente estendeu o convite. Cabe a mim agora atender ou não. Responder, né? É a grande questão. A salvação agora, uma vez entendida que parte de Deus, parte do amor de Deus, que não se contém, e venha na nossa direção, desde lá do Éden, Ele busca, Ele chama, Ele conclama, Ele convida, Ele vem na nossa direção. Agora a parte humana da história é responder, precisamos responder ao convite, ao chamado, à convocação. Você já respondeu? Você já ouviu o chamado? Você já tem respondido? Você já respondeu? Esse texto, que é um texto que está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, está dando para enxergar de forma bem clara? Deus está te convidando. Ele é o Rei poderoso, cujo filho vai casar, Ele está chamando. E a gente começa a perceber, e a Bíblia também é muito clara nisso, muito clara, de Gênesis até Apocalipse, que a resposta humana implica em conversão, implica em voltar-se para Deus. A resposta humana implica em arrependimento, mais fé. Agora volta lá para o texto, lá, Boca, por favor. Olha só, irmãos. Pedro escreve para alguns irmãos que estavam já impacientes. Segundo esses irmãos, eles cobravam que Deus interferisse de forma definitiva na vida deles. Que Deus viesse e Jesus voltasse e aparecesse e concluísse a história. Eles diziam, não, está demorando demais, vem logo. É Maranata que a gente cantou, né? Vem sim, mas por que está demorando tanto? Qual a razão da demora? E aí hoje, 2000 anos, a gente continua com a mesma questão, e muitos hoje dizem por aí, né? Se Jesus realmente tivesse prometido voltar, Ele já tinha voltado 2000 anos, Ele não volta mais. Porque qual o propósito dessa demora, né? O apóstolo Pedro responde
O Senhor não demora, como pensam alguns. Ele não está demorando. Não, pelo contrário. Ele é paciente. Ele aguarda. Ele é o dono. Ele é o rei, ele é o proprietário, que manda convidar, que estende o convite e que aguarda, ele é paciente, porque ele não quer que ninguém pereça, nenhum pereça, mas o convite é atendido a todos. Por isso todos trazem em si o requisito, o pré-requisito para ser salvo. O pré-requisito para ser salvo é ser pecador. Porque quem precisa ser salvo, irmãos? Jesus disse isso. Os fariseus não entendiam, porque para eles não eram pecadores, eles estavam salvos, né? Eles não eram mais pecadores, eles estavam do lado de lá. Jesus dizia, não, mas eu vim para quem precisa de salvação, eu vim para pecador. Eu vim para pecador, eu vim para quem está cansado, eu vim para quem está sobrecarregado, eu vim para esses, eu vim para você que está cansado, sobrecarregado, eu vim para o pecador. Para você ser salvo, o único pré-requisito exigido, você precisa ser pecador e consciente disso, consciente. Você não merece participar da festa, mas você foi convidado. Você não merece participar, mas você foi convidado. Amém, irmãos? Está dando para entender? Você foi convidado. O convite foi estendido, né? Ele continua dizendo, aí sim, o dia do Senhor é o dia da volta, é a grande interferência definitiva de Deus na história humana. Vai ser assim mesmo, vai ser o fim. Todas as coisas vão passar, derreter, desaparecer, vai ficar só você diante de Deus. Vai ficar só eu diante de Deus. Vamos ficar as pessoas diante de Deus. Tudo mais vai desaparecer. Segundo Paulo, para dar lugar, para ser revestido por uma outra realidade, um novo céu, uma nova terra, em Apocalipse. O dia do Senhor vem, sim, como um ladrão. Mas antes que o tempo e o prazo se encerre, haja aqui a paciência de Deus em esperar todos cheguem ao arrependimento. Deus não nos amará mais por sermos bons. Ele nos fará bons porque Ele nos amou primeiro. Voltando aqui para o texto, né? No versículo 11. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não usava veste nupcial. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? A gente sabe que ele mandou convidar, ninguém veio a primeira vez. Depois ele mandou de novo. E até os mensageiros foram mortos, foram maltratados. Em seguida ele manda convidar a qualquer um, bons e maus, todos, vem, vão encher. Eu quero a minha casa cheia. Eu tenho uma festa para celebrar. Essa casa não pode estar vazia. Porque tudo mais vai desaparecer, né? Segundo o apóstolo Pedro. Tudo vai sumir, vão ficar as pessoas. Eu quero que essa casa seja cheia de pessoas. Não importa se são boas ou más. Eu quero que elas atendam ao convite. Eu quero que elas venham, eu quero que elas entrem, eu quero que elas estejam aqui. Aí ele entra e ele contempla aquela casa cheia. E depois ele manda de novo, né? Uma terceira vez, ele fala, vai lá e pega só gente da pior qualidade mesmo, os piores. Aí põe para dentro, para ficar bem claro que o centro da salvação é o convite. Então a casa está cheia, aí ele está passeando por ali, ele olha para alguém, aquela pessoa não está vestida apropriadamente para a ocasião. Aí parece que a gente entra em um conflito aí, não é, irmãos? Se ele convidou qualquer pessoa, se ele mandou convidar a ralé, por que está encrencando agora com a roupa do cidadão aqui? Qual que é o problema, né, da roupa dele? Por quê? A gente sabe que naquela época, né,
Um grande acontecimento como esse, o rei, quando ele dava uma festa, ele mandava tudo. Ele mandava as vestes. As vestes nupciais foram dadas para essa figura, né? Ele não vestiu porque ele não quis vestir. Ele não vestiu porque ele não valorizou o convite. Para ele tudo bem, eu vou só lá, eu vou participar, mas do meu jeito, com as minhas roupas. E aí a reação do dono da festa a gente às vezes estranha um pouco a reação, que ela é muito dura. Ele manda amarrar as mãos e os pés e joga esse cara do lado de fora, porque ele tinha que ter se vestido apropriadamente. Deus nos chama para participar, e Ele nos chama e Ele nos capacita para participarmos, né? Apocalipse fala dessas bodas do Cordeiro, lá no capítulo 19 de Apocalipse, né? Lá na grande festa, na grande festa do fim da história, uma multidão de milhares de pessoas que receberam as vestes. João, ele fala que ele viu as pessoas recebendo umas vestes para se vestirem, e essas vestes estavam sendo lavadas com o sangue do Cordeiro, e elas estavam ficando brancas como a neve. Brancas como a neve. Só faz parte da festa quem tiver vestido. Tem que estar vestido apropriadamente. E o começo, irmãos, dessa grande obra, nós temos conversado sobre isso, é o arrependimento. Deus nos chama para voltar para Ele, para participarmos com Ele da vida, celebrarmos a vida com Ele. E se arrependimento é a resposta humana para o convite de Deus, a gente precisa entender direitinho o que é arrependimento, porque às vezes a gente é tentado a pensar que arrependimento é simplesmente uma volta, um tornar-se contra o pecado, mas não é isso. Arrependimento é nos voltarmos para Deus, né? Estarmos com Deus, é estar ao lado de Deus contra o pecado e não mais ao lado do pecado contra Deus. Para ficar muito claro que arrependimento não é uma obra, não é algo que você tem que fazer para estar à altura, para estar para se colocar numa posição de estar digno de receber a salvação. Não é algo que você tem que fazer para voltar para Deus. Arrependimento é o próprio ato de voltar. É por isso que não existe salvação sem arrependimento. Se salvação é voltar para Deus, salvação é volta. Falar que existe salvação sem arrependimento é falar que existe volta sem voltar. A gente volta, e essa volta é o próprio arrependimento. É o atender ao chamado, ao convite. É eu pensar, tudo bem, eu tenho muitas coisas para fazer, sim. Eu tenho os meus negócios para cuidar. Eu tenho os meus interesses. Mas eu recebi o convite. E agora eu abro mão de tudo isso que eu tenho para fazer. E eu agora abro mão da minha agenda. Abro mão dos meus sonhos. E abro mão da minha vontade. E agora eu me dirijo para as bodas. Eu me dirijo para o salão de festas, porque o que eu vou viver lá é muito maior. O que eu vou viver ali é salvação, né? Arrependimento, irmãos, são os nossos passos dados a cada dia na direção do nosso Pai amoroso. São todos os passos dados a cada dia que a gente afirma para nós mesmos, não vivemos mais para nós mesmos, mas antes vivemos para o Senhor que ressuscitou, né? E vai nos ressuscitar no último dia. Arrependimento é a minha volta para Deus, é a tua volta para Deus. Amém, irmãos? Eu sei que são muitas coisas, né?
É por isso que é o Espírito Santo que nos conduz, né? A gente não está sozinho. É Ele que vai entregar o convite, né? A gente pode pensar assim, é Ele que convence, é Ele que traz à nossa consciência a grandiosidade da ocasião. É Ele que comunica, Ele fala, ó, você não pode perder isso. Você não pode negligenciar tão grande salvação. Porque, irmãos, o que vai ser de nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? O que vai ser de nós se nós negligenciarmos esse convite? Convite que nos salva de estarmos fora da presença de Deus. E Ele nos capacita para estarmos na presença dEle, né? Ele nos ama tanto, né? Tanto, tanto, tanto. Ele nos aceita como nós somos. E Ele nos ama mais ainda para não permitir que a gente continue como nós somos. Ele nos ama tanto, a ponto de, no ato do arrependimento, sermos batizados no Espírito Santo. É o Espírito que nos conduz, passo a passo, a companhia do Pai, a presença do Pai, a plenitude de alegria que há na presença de Deus. Não existe nada comparado a isso, irmãos, meus amigos. Deus está te chamando para estar com Ele. Essa é a salvação. Companhia eterna. Foi isso que Jesus disse lá em João 17, né? Eternidade é ficar com Deus, é vida com Deus, estar na presença de Deus. Vamos orar, irmãos. Coloca teu coração diante do Senhor. Coloca tua mente diante dele agora. Ele te fez o convite. Ele estendeu o convite. Como você tem reagido a esse convite?